Olá, internautas! Estamos de volta para a última aula do curso Mestre Cervejeiro aqui com o Jaime. Preparado agora para a última aula? Preparado. Agora é a festa. Agora é a festa, é o grande finale, né? O grande finale. Tá. Então, antes da gente começar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre a história, né? Curiosidades da cerveja. Também temos a pipoca. Queria saber o que a gente só aprendeu na última aula. Na última aula nós engarrafamos propriamente dito a nossa cerveja, que nós fizemos há 10 dias atrás. Estamos com uma para esse bloco que nós vamos degustar, que foi feito há 30 dias atrás. Escolhemos fechamento, escolhemos tipo de garrafa, equipamentos de colocação. Nós demos uma viagem ao mundo do que existe em termos de garrafas, em termos de fechamento, os cuidados, nunca esqueceram a esterilização e contaminação. E elas estão prontas aqui, esperando agora a maturação de mais 20 dias para aquelas que foram feitas com sacarose e uns 10 dias para aquelas que foram feitas com gel açúcar invertido. Depois, geladeira, ou deixa mais um tempo a maturação, ou já põe na geladeira, deixa maturar e depois toma, ok? Perfeito. Então nós estamos previstos aqui para falar um pouquinho sobre curiosidades, né? Isso. Então, diferenças... Temperatura ideal, durabilidade. E vamos falar um pouco de harmonização. Então, tem temperatura ideal para se consumo numa cerveja. Depende se ela é muito boa ou se ela é muito ruim, tá certo? Ou, não vamos falar muito ruim, vamos dizer se ela é muito nobre ou se ela é popular. Cervejas bem nobres, que são aromáticas e saborosas, requer uma temperatura, Brasil já tropicalizando esse nosso diálogo, você requer uma temperatura entre 2 a 5 graus positivos, ou seja, começa a tomar perto de 1, 2 graus e com o copo, vamos terminar esse copo perto de 4, 5 graus positivos. Você vai ter aí o ápice de aroma, de sabor de uma cerveja, tá certo? Se essa cerveja for uma cerveja popular que não sabores e não aromas agradáveis, joga-se menos 5 graus, que é melhor porque vai anestesiar todos os seus sistemas de sensibilidade, você não vai sentir nem aroma nem sabor, beleza? Diferença de chopp e cerveja. Isso é uma legislação brasileira, chopp e cerveja. A legislação nossa diz que você pasteurizá-la, você tem a cerveja. Se você não pasteurizá-la, você tem o chopp. Mas isso é uma legislação que só vale para o Brasil, tá? Na Europa tudo é cerveja. Pasteurizou ou não, está no barril ou na garrafa, lá eles chamam um chopp nosso aqui de draft beer, né? Ou seja, a tradução ao pé da letra, um chopp de pressão, um chopp de torneira. Quando o chopp, na verdade, na Alemanha é uma unidade de volume, é um copo de 300 ml. Mas o termo CHOPP, aqui no Brasil, significa chopp, é uma cerveja que não passou pela pasteurização, ok? O que nós fizemos aqui, na verdade, a rigor para a legislação brasileira, fizemos um chopp, porque nós não vamos pasteurizá-la nunca, ok? Mas, para efeito para todo mundo que faz cerveja em casa, Europa, Austrália, Estados Unidos, eles estão fazendo cerveja. Perfeito. Beleza? Então falamos da pasteurização, falamos de temperatura de consumo. A durabilidade. Durabilidade. Nós já falamos alguma coisa, como falamos dos fechamentos, mas nós não sabemos quanto dura uma cerveja dessa, né? Vai depender de quanto existem diversos gargalos para a duração de uma cerveja. Nós temos cervejas industriais, que a gente gosta de citar o Unibrew lá do Canadá, que manda cerveja para o mundo inteiro e por incrível ainda não está... A gente estava no Brasil, mas há 3 anos não está mais, que são cervejas fantásticas de guarda. E no rótulo escrito, tempo de guarda, de 9 anos ou mais. Você imagina, são cervejas não pasteurizadas e não filtradas. É como as que nós fizemos aqui. Mas são cervejas de bastante álcool, bastante amargor. Então, os gargalos de durabilidade de uma cerveja são, em primeiro lugar, quanto mais álcool tiver, mais vai durar. Em segundo lugar, quanto mais amarga for, mais vai durar. Em terceiro lugar, quanto mais garrafas escuras que clara, mais vai durar. Em quarto lugar, quanto mais for forte o seu sanitizador, como o álcool 70 ou ácido peracético, o ácido peracético dá uma durabilidade muito maior para a cerveja. Depois, qual é a idade média dos seus equipamentos? Equipamentos mais velhos, principalmente os de plástico atóxico, eles, com o tempo, fica difícil a esterilização deles e ele vai transmitir uma contaminação e vai dar uma durabilidade menor na sua cerveja. Quanto mais nós fizermos uma cerveja de 2 fermentações, isso vai dar uma sobrevida na cerveja sobre aquelas de uma fermentação só. Enfim, rolha, né? Conforme, qual a rolha que você utilizou?
umas cervejas vivas vão aumentar tanto a pressão que durante a maturação natural que uma hora vai sair pela tampinha e as rolhas têm essa vantagem para deixar sair o excesso de pressão e não deixar estourar essa garrafa. Então são diversos gargalos que teoricamente é para durar 10 anos uma cerveja dessa, mas tome a sua cerveja praticamente e não teoricamente, né? Tome ela aí dentro de um ano que você vai tomar cervejas fantásticas. Perfeito. Okay? Falando em tomar cerveja, tem dicas de degustação, certo? Dicas de degustação. Isso. Ou de harmonização, né? Uhum. Degustação, nós vamos sempre trabalhar com temperaturas, como falei, nas nobres de 2 a 5. E harmonização, cara, nós temos algumas regras básicas, né? Para você apreciar melhor a tua cerveja, né? Mas nada melhor uma harmonização do que a cerveja que você mais gosta com uma comida que você mais gosta, ok? Corre o risco de um matar o outro? Sim, corre, mas é o que você gosta, cara. Não vai ter harmonização melhor que essa para você. Mas ao longo do tempo que a gente vai evoluindo, nós vamos mudando esses conceitos, ok? Mas de um modo geral, existem 3 regras básicas de harmonização. Que você harmoniza por contraste, coisas diferentes, ou seja, doce com amargo, azedo com pimenta, coisas desse tipo. Existe por semelhança, que são coisas parecidas, tá? Muito amargo, comida amarga com cerveja amarga. Equilíbrio, a terceira forma é equilíbrio, ou seja, coisas muito gordurosas, você vem com bastante álcool para combater, coisas desse tipo. Então você não pode sempre esquecer as coisas que você gosta. Não adianta falar para você que caviar combina muito com barley wine se você não gostar nem de caviar nem desse tipo de cerveja barley wine, beleza? Então é necessário gostar e conhecer essas 3 regras. O que é? Semelhança ou harmonização e sempre buscando o equilíbrio. Se você for comer uma feijoada com uma cerveja super leve, a feijoada vai matar a tua cerveja, tá? Por outro lado, se você pegar uma cerveja muito encorpada, muito amarga e for comer com uma comida francesa, que são temperos delicados, vai matar essa cerveja. Nós vamos degustar nossa cerveja que nós já fizemos há 30 dias atrás, está prontinha, dentro da geladeira para ser degustada. E nós vamos fazer uma pipoca para degustar. E nós vamos colocar, é uma pipoca normal? Se fosse uma pipoca normal, nossa cerveja é tão encorpada, tão amarga, que ia parecer que nós estávamos harmonizando com isopor, comendo isopor perto de... Então nós vamos precisar de buscar o equilíbrio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cerveja já com azeite extra virgem, usando bacon, pimentas e uma pipoca bastante salgada para buscar o equilíbrio e o contraste entre a nossa cerveja. E espero que você... É a harmonização mais chique e ao mesmo tempo mais popular. Pipoca com cerveja. Adoro essa ideia. Perfeito. Tem alguma dúvida aqui? Queria falar alguma coisa, Olga, sobre a harmonização? Não. As comidas mineiras, qual seria? É tutu sempre que vocês comem lá, né, cara? Lombinho também, né, cara? Então vocês vão sempre precisar de cervejas bem encorpadas, bem alcoólicas. A comida mineira também é das melhores do Brasil. Melhores do que tem no mundo, eu adoro. E requer uma cerveja mais encorpada. Com certeza. Não é à toa que ganharam agora prêmio da melhor cerveja do mundo, é mineira, né? Olha que chique, hein? É muito chique, né? E é uma cerveja bem encorpada e ideal para harmonização com comidas mineiras, que são comidas mais gordurosas, mais apimentadas, ok? É isso aí. Você tem que ir lá provar. Vou sim. Harmonizar com a minha cerveja. Isso. Eu e o Marcelo, nós estamos indo na Copa do Mundo lá, nós vamos visitar você lá no... Então tá, já estamos combinados. Ok. E previsto aqui agora, Vitão, para o nosso curso? Eu vi aqui tem preço aproximado. Preço aproximado de dar uma cerveja? Isso. Quanto maior o volume que você fabricar em casa, e quanto maior o teu pedido de compra para esses importadores e fornecedores, mais barato vai sair por litro, ok? Quando você fizer 20 litros, você vai pagar mais barato por litro que fazendo 10 litros, como nós vamos fazer. O nosso 10 litros aqui vai sair entre R$ 4,50 e R$ 5,00 o litro de cerveja. Desconsiderando os preços da garrafa que nós estamos considerando que nós vamos reaproveitá-las, tá? Então é uma parte cara a garrafa. Você vai comprar uma vez só como equipamento, né? Eu considero a garrafa como equipamento. Você compra uma vez só, depois reutiliza essa garrafa. Então, quanto mais também, a regra também vale, quanto mais alcoólica, mais cara vai ser, porque você vai ter que usar mais quilo por malte para o teu conjunto. Quanto mais amarga, mais lúpulo você vai ter que usar. E o fermento é uma constante, independente do amargor e do álcool. Beleza? O gás também é independente, a água é independente. E quanto relacionou com o álcool, no Brasil, o teor alcoólico tem que ser considerado com clima?
Claro, você não pode perder de vista a região que você está, né? Regiões mais quentes do norte do Brasil, né? Norte e nordeste do Brasil. Sempre requer uma cerveja menos alcoólica e menos amarga, porque você busca lá refrescância e prazer, beleza? No sul, totalmente ao contrário, são climas totalmente adversos, né? Mais frio, os caras estão acostumados com chimarrão lá, né, cara? Então você precisa de cerveja mais alcoólica por causa do frio e mais amarga por causa tanto da cultura europeia, que é mais olhos azuis lá, tanto também como o efeito do chimarrão, que acostumam os caras com amargo, né? E os caras lá então buscam álcool, amargor e prazer. Então são cervejas totalmente diferentes em função do clima. E nós aqui em São Paulo estamos meio ano com os caras lá do norte e meio ano com os caras lá do sul, né? Perfeito. E da cerveja, a gente tem também o rótulo, tem a leitura do rótulo. Isso, vamos dar uma geral na leitura do rótulo. Existem regras mundiais, que se nós aprendemos aí umas 5 regras mundiais, nós vamos ter condições de saber muito sobre a cerveja, né? Você vê que nós fizemos uma cerveja puro malte, geralmente os mestres caseiros, eles se arrepiam de falar em arroz, milho, né? Química, não usamos nada disso. Cerveja 100% natural, puro malte. Ok? Mas a gente tem algumas regras básicas que é muito legal. Primeira coisa, alimentos e bebidas é uma regra geral no mundo inteiro. O que tem mais vai aparecer primeiro nos ingredientes, né? Então sempre água é uma coisa que vai aparecer primeiro, porque 90% da composição de uma cerveja é água. Então, Vitão, eu pediria para você me ajudar aqui. Sempre vai ler ingredientes. Nós vamos usar 2 cervejas aqui e vai servir de base para a gente ler qualquer rótulo do mundo, ok? Você pode ler para mim esses ingredientes aqui? Tem inglês. Posso só pegar desse aqui, que a gente tinha visto aqui no intervalo? Pode sim. A gente viu aqui os ingredientes. Então vamos lá, os ingredientes. A água, o malte de cevada, o lúpulo. E acabou. Só. Beleza? Só isso daí. Acabou. Então, a primeira, você vê que quando nós listamos nossos ingredientes, nós usamos 4 ingredientes, né? Além desses aí que estavam escritos, nós usamos fermento, né? É possível, aqui não está escrito fermento ou levedura, que são sinônimos, mas é impossível fazer uma cerveja sem fermento ou levedura, ok? Então a Convenção Mundial diz o seguinte: quando tiver escrito fermento, significa essa cerveja não foi filtrada. Então você pode esperar uma cerveja mais cara, você pode esperar como a nossa, você pode esperar uma cerveja mais turva. E quando não tiver escrito, que é o caso dessas, que são cervejas populares, sempre não vai estar escrito fermento. Usou sim fermento, mas só que eles entendem que como filtrou, tirou fora, então não se coloca aí. Eu acho que deveria colocar em qualquer uma delas, mas quem sou eu para ficar contra o mundo, né? Então, quando o primeiro lei que nós vamos aprender, está escrito fermento, significa essa cerveja não foi filtrada. Então espera por turvas, espere por mais caro. Não apareceu fermento, espere por uma cerveja mais translúcida e mais popular, beleza? Perfeito. Ok. E nessa outra quinta nós vamos aprender mais algumas regras, se você puder ler os ingredientes para mim, Vitão. Claro. Você que enxerga legal. Então vamos lá. Ingredientes tem a Então você vai devagarzinho que eu vou explicando que cada uma, porque ingrediente todo mundo devia saber, né? Você está lendo coisa em português, né? Mas, infelizmente, fica meio mascarado as coisas, tá? Então, a água, tudo bem. Vamos lá, água, certo? Malte. Malte, podia até estar escrito aí se era malte cevada, Tem os malte de dois, trigo, tem né? malte e cereais não maltados. Cereais não maltados, quando tiver escrito essa palavra, nós vamos interpretar sempre que tem arroz ou milho, ou os dois juntos, né? Então, geralmente, quando tem cereais não maltados, significa não é puro malte, ok? Às vezes dá até a impressão que é uma cevada sem maltear, não esquece. É arroz e milho mesmo, que eles colocam para dar uma popularizada na cerveja, né? Tá. Temos também carboidratos. Carboidratos, é uma coisa que quando tiver escrito numa cerveja carboidrato, significa adição de açúcar, né? Quando essa que nós lemos aqui, por exemplo, não tinha nada disso, era uma cerveja por um malte, sem mais nada. E só não era filtrada, só não era não filtrada, porque não estava escrito fermento. E o lúpulo. E lúpulo, Isso. que vai estar em toda cerveja, porque eu não conheço nenhuma cerveja atualmente no mundo que não tenha lúpulo. Ainda tem mais 2 coisas aí, então. Tem? Tem. Aqui tá... Então vamos. Não, mas aqui é só até a lúpulo. Tem Antioxidante, isso é uma química de conservação. E tem um estabilizante também. Isso, são 2 químicas de conservação, tá? Então as químicas de conservação, aqui nós temos 2, mas nós temos cerveja que temos 3, tá? Temos cerveja que tem acidulante também, além dessas 2. Tem cerveja que só tem uma delas. O legal é não ter, né? A lei de pureza alemã, que é uma lei que o Marcelo vai falar sobre ela ainda é eticamente
cumprida na Alemanha, ela diz que só tem que ter aqueles 4 ingredientes. Então aqui nós temos, nessa que você acabou de ler, nós temos que não é da lei de pureza alemã, arroz, milho, e não nem sabemos se foi os dois, se foi um dos dois, tem açúcar, tem antioxidante estabilizante que contraria a lei de pureza alemã. Okay? Algumas cervejas do mundo têm arroz e tem milho, não por economia, não por substituir, mas sim para dar um upgrade na cerveja, um tempero a mais, entra como adjunto. Mas, de um modo geral, o arroz e milho é para uma cerveja popular, ok? Perfeito. E quando tem uma cerveja, a quinta regra, é quando uma cerveja preta, por exemplo, escura, ela não tem que estar escrito caramelo. O caramelo é um açúcar queimado que se coloca em cervejas populares pretas, tá? Uma cerveja preta, como nós aprendemos aqui na primeira aula, no primeiro dia, ela é escurecida com o próprio malte queimado. Então estaria escrito só malte. E só mais uma lembrança que quando for cerveja de trigo, não é só trigo, ela tem cevada e trigo. Então a gente vai observar quando lê os ingredientes, vai aparecer malte, cevada, malte de trigo, e você vai poder perceber o que vier escrito primeiro é o que tem mais. Lembra que nós falamos que podia ser uma participação relativa diferente, 60, 40, 70, 30, e você vai saber qual é o malte predominante daquela cerveja. Então essas são as curiosidades sobre o rótulo, né? A gente vai poder agora, vai tomar gato e vai tomar lebre, mas vai saber quando é gato, quando é lebre, não mais gato por lebre. Ok? Tá ótimo. A história agora, A história. O Marcelo, que ele Marcelo, conta né, bem essa preparou história, a ele me história. ensinou toda essa história, no meu livro tem história e o Marcelo me ajudou muito a fazer isso daí. Marcelo, fica à vontade, eu vou fazer a pipoca enquanto você Tá, faz isso daí. beleza. Então, para a gente falar de história de cerveja, a gente evita um pouco também ser muito historiador, porque a coisa tem que ser mais prazerosa do que um estudo meramente, né? E é muito difícil a gente determinar também origem da cerveja, quando que a cerveja surgiu. A gente tem uma visão mais romântica e mística da coisa, que o homem descobriu a cerveja. O homem não inventou a cerveja. Como a gente viu, todo o processo é um processo natural, não tem nada artificial na cerveja. Então, não só a cerveja, como qualquer fermentado, isso está na natureza, tem eventos da natureza que geram esse fermentado, que é nada mais do que um grão, uma fruta ser malteado no caso da cerveja, cair numa água, ter uma fermentação ali, a gente passa a ter essa bebida fermentada. Então a gente considera que o surgimento da cerveja aí seria por volta de 6.000 a.C., que é quando o homem começa a trabalhar com a agricultura. E aí a gente começa a achar alguns registros de cerveja espalhados pela história do mundo, isso a gente está falando de 8.000 anos atrás. A gente tem alguns marcos interessantes aí há muitos, muitos anos atrás, certo? Em 5.000 anos antes de Cristo, a gente tem registros dos sumérios fabricarem cerveja, algo muito rudimentar, mas já na receita da cerveja, de malte, água, já tendo este início. Em 3.000 a.C., a gente tem o primeiro registro escrito, de fato, na epopeia de Gilgamesh, que foi escrita na Babilônia. A gente tem registro da cerveja sendo bebida por povos civilizados. Esse já é um registro realmente escrito, dos mais importantes que a gente tem para considerar o início da cerveja como o homem já interagindo com a cerveja. Em 2400 a.C., a gente tem o registro da estátua de terracota que foi encontrada num túmulo egípcio, tendo já um indício de que o homem fabricava e consumia cerveja e, claro, ser algo importante para ele, para ser encontrado nos túmulos. Em 1730 a.C., a gente tem a primeira lei, que é chamada de Código de Hammurabi. Essa é uma lei um pouco mais selvagem, vamos dizer assim, em relação à cerveja, porque um fabricante de cerveja que produzisse uma cerveja ruim, ele seria simplesmente afogado na própria cerveja. Então hoje a gente é um pouquinho mais tranquilo em relação às leis, mas aqui a gente tem esse primeiro registro de lei no Código de Hammurabi, é a primeira regulamentação de comércio de cerveja, fez cerveja ruim, vai ser afogado na própria cerveja. Em 1500 a.C., a gente tem novamente jarras de cerveja sendo encontradas em tumbas de mortos. Então a gente vai vendo o crescimento da importância da cerveja nesses povos. E aí se desenvolveu isso por milhares de anos, 1500, tudo isso. Por muito tempo a cerveja sendo uma bebida secundária, onde o vinho era uma bebida mais nobre, a cerveja sendo uma bebida mais para o povão, uma coisa não tão valorizada. Depois de muito tempo, mais de 2.000 anos, 2.200 anos, a gente tem uma grande revolução no mercado da cerveja, a primeira grande revolução,
em 700 depois de Cristo já, a gente tem o lúpulo sendo incorporado à receita da cerveja. Esse é um ponto fundamental para a cerveja ser comercialmente interessante de ser produzida. Por 2 pontos. Como a gente falou aqui já, o lúpulo ele prolonga a durabilidade da cerveja. Então, naquele momento, eles não tinham muito como esterilizar, como filtrar, nada disso a cerveja. O lúpulo ele tem as suas características antibactericidas que prolongam a validade da cerveja. E o lúpulo faz com que a gente tenha o desejo de tomar cerveja mesmo não tendo sede. Acho que isso é a maior maravilha do lúpulo. Água, refrigerante, a gente toma até matar a sede. Cerveja, pô, você toma a noite inteira por causa do lúpulo. Não sei se vocês lembram, lá no comecinho da primeira aula a gente falou do sentimento de dor. Aquele sentimento de dor que você sente na boca, do amargor do lúpulo, é algo que faz você querer tomar mais para ter uma maior refrescância. E o lúpulo também mexe um pouquinho no nosso organismo, faz com que a gente vá ao banheiro mais frequentemente. Então a gente se desidrata, precisa reidratar, e aí como você já está tomando cerveja, você não vai se reidratar com água, continua na boa cervejinha. Então o lúpulo faz com que a cerveja dure mais e a gente tome muito mais. Então essa foi a grande revolução comercial no mundo da cerveja, foi a adição do lúpulo à sua receita. Tá? E aí a cerveja começa a chamar a atenção do mundo. E aí começam a surgir leis. A gente tem em 1251 o rei de Flanders, na Bélgica, que a gente hoje conhece como São Gambrinos. Ele já é um rei que fala muito de cerveja, dá cerveja para o povo, é considerado o deus da cerveja hoje. Então a cerveja vai ganhando importância. Em 1487, o Duque da Baviera faz a primeira regulamentação de cerveja no mundo moderno, onde ele diz que, como na lei de pureza, você tem que ter só malte, água e lúpulo, mas não era uma coisa tão rígida assim, o produtor só precisava jurar, prometer que era aquilo que ele ia usar. E em 1516 aí é uma lei de fato, que daí é essa lei que o Jaime falou, uma lei que tem um nome complicadíssimo em alemão, mas é algo parecido com Heinzgebot, algo parecido com isso, para quem sabe falar alemão deve estar me xingando essa hora, mas é algo mais ou menos assim. Essa lei, quando ela foi feita, era água, malte e lúpulo. Não podia colocar mais nada. No decorrer do tempo, quando começou-se a usar fermento industrializado, adicionou-se o fermento, poderia usar fermento na produção. Essa lei ela não existe mais hoje. Essa lei foi revogada em 1987, mas toda a Alemanha continua seguindo esse código, essa lei de pureza alemão, por uma questão de cultura, uma questão de tradição. Toda a cerveja alemã que você pegar segue a lei de pureza alemã. Tá? Então, não existe mais a lei de fato, mas existe a cultura baseada na lei. Qualquer cerveja alemã que você pegar é água, lúpulo e malte e fermento agora nos tempos modernos. E aí, só em 1750, isso a gente já está falando de 7.000 e poucos anos após a cerveja começar a existir, a gente tem a primeira cerveja clara do mundo, que é a Pale Ale, feita na Inglaterra. Por que não se fazia cerveja clara até então? Não tinha tecnologia para você torrar o malte para secar no processo de malteação sem queimar o malte. Colocava lá para aquecer no fogo, o tempo dele secar, queimava, ficava um malte preto, você não conseguia fazer uma cerveja clara, só fazia cerveja escura. Começou-se a desenvolver tecnologia, a revolução industrial, toda essa história, conseguiu-se desenvolver uma maneira de secar o malte, o grão, de forma a não queimá-la, você ter o malte claro, como o malte Pilsen, o malte Cara Red que a gente usa, para fazer uma cerveja clara, que não é uma cerveja amarelinha, loirinha como a Pilsen que a gente toma, mas já é uma cerveja que não é escura. Muito semelhante à que a gente fez aqui, a IPA. Que é um ponto até interessante, a gente citou por alto sobre a India Pale Ale no começo da aula, mas é por volta de 1750 também que surge a India Pale Ale, que a Inglaterra começa a produzir cervejas para mandar para suas tropas que estavam na Índia. Só que a cerveja estragava nesse percurso, era um percurso feito por navio, demorava-se muito tempo, chegava lá estragada, e aí não ia dar muito certo entrar em guerra com o pessoal, além de bêbado, tomando coisa estragada. Então eles aumentam o lúpulo, aumentam o álcool, para a cerveja suportar essa longa viagem de navio, chegar lá em condições de ser consumida na Índia. É aí que surge a India Pale Ale, que é o estilo de cerveja que a gente faz. Então é um estilo de cerveja que data de 1700 e pouco, 1800. E aí depois disso tudo acontecer, 1808 chega a primeira cerveja ao Brasil. Então esse é um ponto que a gente fala muito. O Brasil ele está engatinhando ainda na questão de cervejas, de evolução de cerveja, de degustação, tudo isso, porque a nossa história é muito recente. Grande parte do nosso consumo ainda é Pilsen, sendo que a cerveja Pilsen ela surgiu em 1842 na República Tcheca, então é um estilo de cerveja
extremamente novo, a gente comparando aos outros estilos. Então, essa é a nossa cultura aqui, é tomar Pilsen, extremamente gelada, para amortecer as papilas gustativas, tudo isso. Está iniciando agora um processo das micro cervejarias, da cerveja artesanal, produção em casa. Processo esse que na Europa se iniciou por volta da década de 80 e nos Estados Unidos também. Alguns anos de defasagem, mas algo muito próximo de 1980 a 1983 começa esse processo do micro cervejeiro, de você fazer cerveja em casa. Nos Estados Unidos é por causa da abolição da lei seca, então há esse boom de agora que a gente pode beber, vamos fazer em todo lugar, né? Na fábrica, em casa, todo lugar para a gente poder beber. Então a gente já tem aí 30 e poucos anos desse movimento de micro cervejarias e cerveja artesanal na Europa e nos Estados Unidos. Isso é um processo que começou aqui no Brasil, sendo otimista, 5, 6 anos atrás, que a gente gosta de acreditar que a gente contribui bastante para isso, para passar essa cultura, passar um pouco mais sobre cerveja e como produzir, porque é o que a gente fala repetidas vezes. Você vai fazer a melhor cerveja do mundo, você é capaz de fazer. A gente muitas vezes não faz por não acreditar, mas acho que nessas aulas a gente conseguiu provar que é possível, né? Então, acho que os pontos principais da história são isso. A gente tem diversos outros marcos importantes aí que o pessoal considera, mas isso eu acho que demonstra bem o quanto essa cultura vem de muito tempo e a gente realmente está engatinhando, a gente tem muito que aprender ainda com os europeus e com os americanos para chegar lá no patamar, mas estamos no caminho certo. Pipoca com pimenta, com certeza eles não têm lá. É um diferencial. Certo, Jaime? O cheiro aqui tá muito bom, hein? Tá bom. Muito bom. Como que ficou essa pipoca aí? Gostei. Só Enquanto isso, deu tempo de fazer a nossa pipoca. Hein, Jaime? Só para acrescentar mais no nosso curso, quais foram os ingredientes aí para fazer essa pipoca aí? Essa pipoca, então, como a nossa cerveja é muito encorpada, né, nós tivemos que sair fora da pipoca tradicional, né? Que cerveja com pipoca em qualquer lugar do mundo se come, né? Mas a nossa cerveja é tão encorpada que não poderia ser uma pipoca normal, senão com o risco de parecer que nós estávamos comendo isopor, né? Então nós tivemos que colocar sal um pouquinho mais, bacon picado, pimenta dedo de moça verde e azeite extra virgem. Esse foi o diferencial que vamos buscar o equilíbrio sobre a nossa cerveja e vocês vão poder sentir isso na pele, tá? Sentir isso, já que nosso problema é a cores, acho que o nosso ouvinte também já vai sentir isso na pele, beleza? Assim espero. Então vamos começar. Você vai falar sobre produção? Dados Vamos de falar? produção? Tá, só alguns dados de curiosidade sobre produção e consumo de cerveja. A gente tem a impressão de que o brasileiro consome muita cerveja, né? Talvez isso seja pelo marketing que domina a televisão, as propagandas de cerveja, tudo isso, mas a gente tem uns dados interessantes que mostram que a gente está bem longe de ser grandes produtores e grandes consumidores de cerveja. A gente tem dados de 2010, que foi o último estudo mais a fundo que se fez dessa parte de consumo de cerveja, onde o consumo per capita de cerveja, o Brasil ele vem só em 19º lugar no mundo. O primeiro lugar aí é a República Tcheca, até por isso tem essa cultura toda da Pilsen, porque eles são as pessoas que mais tomam cerveja e eles têm uma paixão que ninguém muda pela Pilsen. Então, a cultura da Pilsen é muito grande. Acho que a maioria das pessoas imaginaria que seria a Alemanha o grande consumidor de cerveja, mas hoje a República Tcheca consome mais do que a Alemanha. Aí a gente tem a Alemanha, a Bélgica, a Grã-Bretanha, seguindo, países que têm essa cultura cervejeira que tomam ali próximo de 100 a 120 litros por pessoa por ano. O Brasil vem em 19º. Então, quanto você acha que você toma de cerveja por ano? Por ano? Por ano. Não tenho ideia. Como eu tô emagrecendo tudo, eu tenho tomado pouco. O brasileiro, em média, toma 74 litros de cerveja por ano. 74 litros. Você contribui bem, né? E subiu nesses últimos tempos, né? Subiu. A primeira vez que a gente pegou esses dados, o brasileiro tomava 50 litros por ano. Subiu próximo de 50%, enquanto os outros países vêm caindo. Não sei se isso é um bom sinal, um mau sinal, que a gente está mais em depressão, alguma coisa assim, mas a República Tcheca vem caindo, a Alemanha vem caindo. Está mais feliz, né? Ou está mais feliz, comemorando mais, né? Se aquecendo para a Copa, toda essa coisa, Exatamente. né? Então a gente aumentou bem o consumo. E a produção também aumentou relativamente. Hoje a gente é o 4º maior produtor de cerveja do mundo. A gente tem aí Estados Unidos, China em primeiro lugar, na verdade, China, Estados Unidos e a Alemanha. Logo em seguida vem o Brasil
como o quarto maior produtor de cerveja no mundo. É uma grande diferença. A China produz 35 bilhões de litros por ano, enquanto o Brasil produz 10 bilhões. É uma diferença gritante, mas a gente já começa a surgir aí como significante produtor de cerveja e consumidor, consequentemente, né? Então, são dados aí que a gente vê também que a gente está engatinhando, mas vamos levantar, vamos começar a andar, que a gente está crescendo nesses rankings aí para ter uma significância maior no mundo da cerveja, né? Muito bom. Bom, então acho que agora o grande finale nós vamos degustar essa cerveja, a pipoca já está pronta, nossas taças já estão preparadas e faltou falar de copos, né, cara? É isso. Copos existem bilhões de mundo sobre tipo de cerveja, mas ele vai se resumir a 4, mano, mais ou menos. São das cervejas de trigo, que são cervejas que espumam muito e tem aquele ritual de colocar o fundo da garrafa, então você precisa de um copo do tamanho da garrafa. São copos grandes e ela espuma demais. Então, se fosse um copo regular, você teria 2/3 de espuma contra 1/3 de cerveja. Então, é sempre um copo de cerveja de trigo, você vai ver que no começo dele aqui embaixo, ele é bem fininho, depois abre uma boca onde ele consegue segurar um grande volume sem aparecer linearmente, que é uma grande parte. De um modo geral, o copo de cerveja ideal seria esse tipo que nós vamos usar aqui hoje, onde tem esse pezinho, onde você consegue segurar, não precisa do dedinho, tipo antena, né, cara? Pode segurar tranquilo, só não joga a caloria da mão lá para dentro, que já é um grande motivo, ok? Quando a cerveja tem aromas especiais, cervejas nobres, cervejas caras, é legal que se abre a boca da cerveja, a boca do copo, para o teu nariz entrar lá dentro, para você pegar o que tem de melhor da cerveja. Quando o aroma não é muito legal, joga menos 5 graus e fecha esse copo para o teu nariz sair para fora, ok? Em linhas gerais é isso que nós temos que nos preocupar, não jogar, mas existem tecnologias, existem designs fantásticos, existe copo de cerveja que tem uma rugosidade por dentro, que é para você fazer assim e criar uma turbulência lá dentro e reconstituir a espuma, tudo isso é tecnologia de copo, ok? E algumas têm detalhes dourados para enobrecer, então, cara, eu sou um colecionador de copos, devo ter perto de 3.000 copos diferentes um do outro, cada um mais muito cru. Mas em resumo geral, gosto de pensar que os americanos, que os mineiros e os interior de São Paulo adoram usar, né? Eu acho que aqui não serve nem para café com leite, velho. Eu gosto de tomar café com leite em xícara, então acho que aqui não serve para nada. Mas em todo caso, você falar isso lá no interior de São Paulo é crime, né, cara? E em Minas Gerais também eles adoram esse tipo de copo. Mas, cara, nada melhor do que esses copos. E para colocar, nós vamos colocar alguma cerveja, eu vou abrir a primeira aqui e já vou colocar a primeira, porque geralmente as pessoas... Posso abrir isso aqui? Pode sim. Então, as flip top sempre abrem dessa forma que eu vou fazer, né, cara? Coloca aqui na parte de trás. Oi? Temperatura ideal para consumo. 2 a 5 graus. Essa é uma cerveja nobre, né? Tá. Então tá naquela. Já falamos sobre isso. Mas isso aqui tá 2 a 5 graus. Você vê? Não tá estupidamente gelado? Põe a mão, Vitor. Ô Jaime, Oi. A cerveja uma vez gelada, a gente vai retirar da geladeira. Isso é um mito, né, cara? Fala que estraga, né, cara? Na verdade. Então, eu queria saber, muda alguma coisa? Se a gente voltar depois para a geladeira? Vai mudar, mas é insignificante o que vai mudar. Agora, se você repetir esse ciclo diversas vezes, como tem muitos donos de bares aí, toda noite desliga o freezer. Meio-dia vai lá, liga de novo. Essa cerveja ao longo de 30 dias vai ferrar. É muita. Agora, gelou 1, 2 vezes, ninguém vai perceber isso aí. Gelou, depois gelou de novo. Acabou um churrasco, vamos tomar. Isso é desculpa para beber mais, né, cara? Vamos aproveitar a beber que já está gelada, né, cara? Mas não vai, isso é mito, tá? Teria que repetir diversas vezes esse ciclo para acontecer uma deteriorização perceptível. Tem alguma mudança. Isso aí, ok? Então nós vamos agora abrir 2 dedos aqui e fazer uma pressão. Show de bola, ok? Isso foi uma fermentação de 30 dias, ok? Então, para colocar uma cerveja no copo, nada melhor do que já provocar. Tem muita gente que já começa com o copo inclinado. Isso, se não der espuma, a cerveja pouco carbonatada vai dar pouca espuma. E depois você quer fazer e não faz mais. E vai ficar um copo sem colarinho, ok? Então, força primeiro. Deixa fazer a espuma. Fez a espuma, aí sim, você inclina o copo e alivia essa espuma, ok? E quanto mais espuma, mais creme, o tamanho da bolha quer dizer muito sobre a qualidade dessa cerveja. Quanto mais fina a bolha, né? O tamanho da bolha. A qualidade. Ó.
E lembrando que a cerveja é fantástica, né? Aquela cor que nós experimentamos a nossa, né? Que a receita é idêntica, porém agora tem creme, né? Que a outra que nós engarrafamos hoje não tinha ainda. Beleza? Vou deixar pro Sérgio aqui. Sérgio, Aí, ó. vamos abrir uma outra aqui. E, Vitão, não começa a disfarçar. Você vai ter que fazer a abertura aqui, que é o nosso grande finale. Já vou preparar para você aqui sem a gaiolinha. E pode vir para cá. Então vamos lá. Só tirando a gaiolinha, você já sabe toda a tecnologia, inclinação de espada, Ajudar o Jaime aqui. E vamos... Você só foi treinado virtualmente. Vamos ver o real agora. Tem uma torcida aí. Costura para cima. Então, o Vitor vai abrir na espada sem que os líquidos... Cuidado para não quebrar nada, tá? Que vai sair um tiro disso daí, né, cara? Fica à vontade. A gente não consegue, né, mostrar para o pessoal em casa, mas... Isso. Ele achou a costura, pôs para cima, beleza? Vai correr a espada ali aqui. Centralizado a mão, centralizado lâmina. Pressão para baixo e segue firme. Bem mais forte. Vai Vou pegar aqui na toca câmera. forte. Tá certo, ó. Inclina um pouquinho menos aqui. Aqui. Bem menos. Aí, pressão para baixo. Isso, show de bola. Show, foi na segunda. Show de bola. Excelente. Tomei um banho Sensação aqui. indescritível, né? Muito bom. Você aprendeu a técnica, Olga? Deixa eu pegar um Você pano quer aqui. explicar, Vitor, pelo amor de Deus, a técnica para a Olga? Eu não aprendi essa técnica. Proteção. Deixa eu só pegar um pano aqui. Explica os cuidados para não encostar a garrafa. Vê se você acha a rolha aí pelo chão, Já pra gente achei. mostrar. Achou? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A rolha. Isso, vamos mostrar um detalhe. Vamos? Nós arrancamos da rolha esse anel de vidro junto com a rolha. Que é aquela mesma rolha que veio da Bélgica, com os lúpulozinhos. E se houvesse algum caco, não é para ver caco, tá? Tá bom. Mas se houvesse alguns cacos, esses cacos, a explosão de espuma e de pressão iria tirar para fora. Jamais ia cair um caquinho lá dentro, ok? Marcelo, experimenta. Aqui. Aqui, ó. Saúde. Saúde, hein? Ó, só pra não ficar aqui sozinho. Ah, deve Pronto. Show. Experimentar. Totalmente diferente do que nós experimentamos Choca, né? Nossa, muito sem bom. gelo, né? E a mesma cerveja, com o mesmo amargor, mesma cor, mesmo tudo. Excelente, cara. Na minha concepção, essa é a melhor cerveja do mundo. Porque eu fiz da cor que eu queria, com o amargor que eu queria. Tem a borrinha no fundo, né? E tem a borrinha no fundo, como tem que ser as cervejas mais Essa novas, borra né? sempre tem, nas cervejas, em cervejas artesanais sempre tem que ter. Isso aí. Legal. Não, dá pra ver aí. Tá aqui, ó. O pessoal ficou com vontade em casa, hein? Aqui da produção, E a aqui cor já tô ficou vendo as linda. câmeras aqui, ó. A cor ficou linda. Aí, ó. Tem mais? Aqui, ó. Ó, Show de bola. muito bom, hein? Perfeito. Então, eu acho que esse aqui foi o grande final do nosso curso. Eu acho que ficou pouquíssima coisa para falar. Agora, tem o resto da vida para aprender. Tem a Isso pipoca, foi- né? Oi. Estão cobrando a pipoca. A pipoca não... Meu Deus, desculpem, cara. Marcelo, experimenta a pipoca. Então, ela é... A cerveja tem que ir, isso é harmonização, né? A cerveja melhorando a pipoca e a pipoca melhorando a cerveja. Vou colocar aqui. Na minha frente. Deixa eu tirar aqui a prancheta. Então, Jaime, Temos mais alguma pergunta aí? deixa eu só abrir aqui a partir do chat. Vamos ver se tem pipoca? alguma pergunta. Você pode pegar um pedacinho de bacon também, um pedacinho de pimenta. Então, essa pergunta aqui: é verdade que adicionar aveia em flocos com o malte vai trazer mais corpo para a cerveja e espuma? É verdade. Verdade? Mas culpa cerveja e espuma. Cervejas que vai tanto malte em flocos quanto um extrato, como um malte de aveia. Assim como o trigo também. O trigo também é um catalisador de espuma e corpo. Né? E é verdade, sim. Não é mito, não. E o Félix, como a gente falou de copos, né? Se o copo interfere na hora de degustar nossa cerveja. Interfere, sim.
dependendo do tipo de copo, se a espuma está bem colocada, se o copo está bem limpo, essa espuma vai ser mais persistente e você vai poder sentir o aroma dela mais cautelosamente. Se você conseguir sempre recompor o teu colarinho, não vai oxidar. Então depende, sim. E tem também o visual, né, cara? Se você tiver um copo de maionese e tomar uma cerveja linda, belga, o fator psicológico influencia pra caramba, né? O visual. Você vai tomar cerveja pelos 5 sentidos, né? Olhos, nariz, boca, ouvido e tato, cara. Se você segurar um copo que está gelado, é diferente a sensação de tomar segurar um copo na temperatura ambiente. Você já fala, porra, isso aqui não vai prestar. Assim como o vinho, né? O vinho, Sim, ele tem aqui o vinho já traz um ritual. Claro, Já e conhecemos a bastante cerveja de também, né? degustar. Então, A cerveja, como a importante. gente costuma nas cervejas bem populares, não tem esse costume, né? Sempre no copo americano, enquanto É isso aí. mais Mas mas degustar uma cerveja é tão nobre quanto degustar um vinho, então o ritual é quase o mesmo. Tá? Seria, por exemplo, a mesma coisa que pegar uma cerveja dessa e virar um copo descartável, né? Mesma é um coisa, crime, cara. né? Porque Mesma coisa. você muda totalmente, Mesma não coisa. só a Você concepção, tomar o um sabor. copo de vidro de maionese que é grosso contra um copo de cristal, muda totalmente, tanto para o vinho como para a água, né? Se você tomar uma água num copo chique, o gosto é melhor. o pessoal em casa está pedindo para falar um pouquinho mais sobre harmonização que a gente usou da pipoca. O que isso está Isso. melhorando. Então nós temos que equilibrar, buscar o equilíbrio, né? Uma pipoca, além do gosto de sal, pouco vão perceber do gosto da pipoca do milho, né? Ele é um isopor em miniatura, né? Então a gente adicionou bacon aí, defumado, em quadradinho, usamos azeite extra virgem, que já é um sabor mais acentuado do que a própria manteiga ou o próprio óleo de soja. E usamos pimenta, dedo de moço, só tiramos os grãozinhos de semente, né? E usamos a casca. Então, colocamos primeiro o azeite extra virgem, depois colocamos o bacon, depois colocamos a pimenta, por último o milho e mexemos aquilo tudo para estourar as pipocas, ok? Mas sempre nós vamos buscar o equilíbrio, né, cara? Essa cerveja aqui é tão encorpada, tão amarga, que harmonizaria perfeitamente com uma feijoada, por exemplo, né? Mas ela mataria uma comida francesa delicada, ok? Eu costumo falar que a Pale Ale e a Índia Pale Ale são coringas desse mundo de harmonização, né? Dificilmente você não harmoniza qualquer comida no mundo com essas duas. Se ela for mais delicada, joga na Pale Ale, e se ela for mais complexa e fugir no equilíbrio, joga na Índia Pale Ale. E nos mapas de harmonização dos livros e especialistas sempre aparecem essas duas como verdadeiros coringas, ok? Até para sobremesas, né? A base de chocolate, não só cervejas pretas, mas também a Índia Pale Ale, né, cara? Contrastando o amargor com o doce de chocolate e outras sobremesas. Mas, cara, é um estudo totalmente, é uma evolução, né, cara? Mais do que estudo, é uma evolução, né? Não adianta você ler que aquilo harmoniza se você não está pronto para experimentar essa harmonização, né? Talvez você deteste hoje e amanhã você vai amar de paixão, ok? Existem estudos, né? Existem os bisommeliers, que são especialistas em julgar a cerveja e sugerir harmonizações, né? São cursos, não são muito rápidos, não, são cursos bastante, eles estudam bastante e o pessoal que fuma já sofre um pouquinho mais, porque perde um pouquinho esse talento de poder analisar as coisas, né? Perde essa percepção fumante, mas é o resto da vida tentando harmonizar, e a harmonização é uma coisa que não se determina, ela se aprende, se discute sim, se aprende, se desaprende. Tem horas que você, olha, eu gostava tanto dessa harmonização, hoje eu não gosto mais, e vai ter momentos que você vai reaprender, ou seja, você vai voltar a gostar dessa harmonização. Mas de certo modo, quanto mais você vai se desenvolver, mais cervejas amargas você vai querer tomar, e mais complexas vai ser as companhias para fazer essa harmonização. E tem um convidado aqui do chat que ele pergunta: como fazer uma cerveja sem álcool? Uma cerveja sem álcool é feita exatamente como nós fizemos, tá? Só que agora, nesse dia que nós engarrafamos, nós ferveríamos ela tipo 86, 87 graus, evaporaria esse álcool em cerca de 50 minutos e, por outro lado, também mataria o fermento que nós temos. Então, ao longo desses 50 minutos, você faz o resfriamento
igual nós fizemos a primeira vez na decantação forçada. Vai voltar a temperatura de 30 graus, tipo aquela que fizemos. Só que nesse momento ela está sem álcool e também está sem fermento, e está também sem gás, né? Então a gente voltaria para uma fermentação agora na garrafa, faríamos o prime, só que só não precisamos do prime, nós precisamos além do prime e o fermento de novo. Então a gente volta com uma bateria de fermento, porque o primeiro já morreu na fervura, e agora vai criar. Então quando você vê uma cerveja sem álcool, geralmente você vai ver escrito 0,5 de teor alcoólico, que é considerada uma cerveja sem álcool. Por quê? Quando criou o gás, gerou um pouquinho de álcool na segunda fermentação na garrafa, né? Existem algumas cervejas que são zero de álcool, né? Essas cervejas são feitas com fermentos especiais, não fermento cervejeiro, e eu, para dizer a verdade, nem sei bem como é que faz. Mas eu sei que são fermentos especiais. Ok? Ok. Teve um parabéns pro Marcelo aqui, que engrandeceu o curso aí com a história. Realmente foi muito boa. Parabéns, Obrigado Marcelo. mesmo. E aqui o Rodrigo está perguntando pro Jaime, qual o tipo de cerveja que você mais gosta? Cara, para mim escolher uma cerveja é muito complicado, né? Que eu preciso E saber. agora? Eu sempre tenho à minha disposição 400 a 500 copos, né, cara? E eu então tenho que perguntar aqui, que época nós estamos do ano? Nós estamos no verão, inverno, estamos em meia estação. Dependendo, já começa a tirar 2/3 fora, já ficou com 1/3 dessas 500. Aí pergunta, é almoço e janta? Independente de que estação que é, aí já tiro mais metade dessa aqui. Aí pergunto se que comida vão comer, mesmo se seja almoço, janta, se seja em qualquer estação. É diferente comer uma feijoada ou comer uma comida francesa, então já elimina mais metade. Aí eu pergunto, eu vou ser visto por outras pessoas, vou estar tomando cerveja isoladamente, então já tira umas. E aí eu pergunto a última coisa, se é que eu vou ser visto, eu pergunto, cara, eu vou querer impressionar essas pessoas? Se eu quiser impressionar essas pessoas, se eu não quiser impressioná-las, eu vou tomar uma cerveja puro malte, popular, filtrada, é um passatempo, né, cara? Agora, se eu for impressionar pessoas, eu vou ter que alugar um cavalo, vou ter que ver vestido de zorro, eu vou abrir uma latrape, que é a cerveja que a Igreja Católica faz na Holanda, e abrindo com o sabre, ok? Exatamente, não pode esquecer do sabre. Isso. Então tá bom. Bom, esse foi todo o curso de mestre cervejeiro. Passo agora a palavra para falar um pouco sobre como foi a sua experiência aqui no... Foi fantástico, muito foi curso. super tenso, né, cara? Hoje foi mais light, né, cara? Eu estava acostumado com TV, mas errando bastante, depois edita, parece que ficou tudo bom. O ao vivo é diferente, não dá para parar para a gente trocar uma ideia, né? Mas foi muito bom, só relembrando, nós falamos sobre um hobby nosso, não é nossa profissão, é o que nós sabemos, tivemos muitos anos de estudo e tivemos o maior prazer de coração passar para vocês o que nós sabemos de cerveja, eu e o Marcelo. Trocamos ideia pra caramba. E é isso que eu queria falar, lembrando que não era a nossa profissão. E isso também que nós mostramos não é o meio nem o fim, é só o começo. É mostrar para você, dá para fazer em casa. E a melhor cerveja do mundo pode ser a sua. Perfeito, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Espero que estamos preparados para vir fazer outros cursos, fazer 20 litros, fabricar cervejas sob gravidade zero. Vamos fazer o diabo, ok? Tá ótimo, assim espero. Marcelo também, muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha gostado aí também de fazer parte aí do Gostamos. curso conosco. Foi uma experiência muito legal mesmo. Que bom. Gostaria de agradecer também a Olga, acompanhou. Como que foi? Olga, vai. Agora sim, você assistia todos os cursos em casa. Quantos você assistia ao mesmo tempo? Agora eu quero assistir todos aqui. Bem melhor. Ah, mas em casa assistia uns 3 de uma vez, junto. Aqui tem essa desvantagem, que eu só posso assistir este. Mas foi muito bom estar aqui. Eu agradeço demais a Educar, a família Educar, ao Jaime, ao Marcelo, a você. Foi um prazer em conhecer todos vocês. O Sérgio, o pessoal aqui dos câmeras, todo mundo. Foi muito bom estar aqui. Marlene, que não está aqui, me abandonou. E eu, em pleno ar, ao vivo e a cores, vou presentear a Olga com um livro meu, né? Que ela vai voltar para Minas. Até eu vou querer um livro desse, fiquei com inveja agora. Muito obrigada. E tá autografado para eu morrer, vai valer mais, tá, Olga? Tá aí, ó, tá autografado, ó. Vai levar para casa. Isso é porque ele falou muito mal das mulheres o tempo todo. Não, eu falei bem, cara, defendi. Você vê que eu fiz um esquema para defendê-las, cara. Tá aí. Obrigada, Jaime. Amei. Você mereceu. Então, muito obrigado pela presença e também
o Sérgio. Como foi ficar agora na plateia? Olha, é bem diferente, né? A gente olhando daqui, a gente tem toda... às vezes eu tentei, né, perceber o nervosismo deles, assim. E foi a mesma coisa que eu passei ali. Né? Mas, na verdade, quem está aqui, acho que quem está assistindo, muitas vezes não percebe, né? A gente fica meio tenso, mas, de qualquer forma, eu gostei muito, foi muito bom. Vocês passaram com muita calma, com muito... Dá para perceber o carinho que vocês têm com o trabalho de vocês, né? É um hobby, como você falou, mas a gente percebe a seriedade que vocês levam o hobby de vocês. Então isso é bem legal. Acredito que quem está assistindo deve ter aprendido bastante e deve ter gostado também de pelo menos ver isso, né? O amor que vocês têm, o carinho que vocês têm com o que vocês fazem. E no próximo curso seu, eu gostaria de ficar trocar de lugar com você. Com certeza, já está convidado, né? Em breve. Legal. Muito bom. Obrigado. Então, pessoal... E como é que foi, fazer uma pergunta para você agora, você fez tanto para mim, né? Como foi a sensação, cara, de abrir uma cerveja com o Sara? Foi sensacional. Indescritível, né? Quando eu vi assim, já tinha ido já. Foi na segunda, né? Foi na segunda. Legal. E é uma coisa legal. assim que quando foi a primeira A primeira vez... foi de menina, né? Você fez uma mão de menina, né, velho? Tava faltando bullying, Meu Deus. bullying. A segunda foi show, na medida certinha, cara. E se você tivesse aberto na primeira, não teria dado aquela jorrada de espuma. Ah, é? Foi a primeira Balancei sacudida um pouco. que deu uma acordada nela. Perfeito. Beleza. Deixa eu só ler aqui antes de fazer o agradecimento. Tem o Fernando, ele: socorro, essa degustação me deixou atentado. Isso é extremamente apetitoso e é tentador para quem é apaixonado por cerveja encorpada e forte sabor. Parabéns a todos pela realização do evento. Show. Então, Obrigado. o pessoal do chat gostou muito e com certeza está com inveja da gente que tem a pipoca e a cerveja aqui para degustar. Difícil separar, né? Difícil é parar. Pode ter Bom. inveja mesmo, pessoal. Vou ficar aqui, difícil parar vou de guardar comer isso aqui de recordação. Tá muito bom. Cara. Olha aqui, ó. Fiz aqui, ó. Usei o sabre. Tá bom? Bom, pessoal, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui durante esses 2 dias.